Um banco tradicional nasceu para quebrar. Nasceu para quebrar. Por quê? Porque ele é alavancado. E ele faz uma alavancagem suja. Que é o quê? Ele toma dinheiro de um lado e empresta ou investe esse dinheiro que ele tomou emprestado ou que estava parado na conta corrente lá que ele pegou, e ele investe ou ele empresta a um prazo longo com um perfil de risco diferente. Com risco. Tá certo? Então tem um risco de descasamento aí. O problema não é você fazer isso para 5 ou 10% do seu patrimônio. Até daria. A gente chama isso de alavancagem suja. Tem 3 tipos de alavancagem. Alavancagem limpa, que é comprar opções. Opcionalidade. Você pagou 20 centavos, pode ir para 20 reais ou você perde os 20 centavos lá. Legal. Você pode ganhar muito ou perder pouco. Tem a alavancagem tóxica, que é você vender pozinho. Você vendeu uma coisa de 20 centavos, estoura na sua cara, uma crise, cai muito ou sobe muito, está vendido na call, subiu demais, você perde lá R$ 1.000.000 para ganhar 2, 3 mil reais. Legal. Alavancagem tóxica. A alavancagem suja é empréstimo. Empréstimo. Tem várias maneiras de você fazer empréstimo. Contrato futuro é empréstimo, é termo, é empréstimo. Se você for derivar no final, você descobre que aquilo é um empréstimo. Pegar dinheiro emprestado é uma alavancagem suja. Então vamos dizer que nós vamos montar um fundo aí alavancado e que você adora Banco do Brasil e que o fundo tem R$ 1.000.000, mas você ama tanto o Banco do Brasil que você quer comprar R$ 4 milhões em Banco do Brasil, sendo que você só tem um. A bolsa deixa. Claro, libertário, liberdade. Cada um faz o que quer, depositou a garantia lá, que é 1 milhão, comprou R$ 4 milhões de Banco do Brasil. Banco do Brasil subiu 20%. Você é gênio. Vai aparecer na capa da Exame, na capa da The Economist, o financista do ano, todo mundo ganhou 20, você ganhou 80. Pô, como é mágico, todo mundo vai querer pôr dinheiro no seu fundo. Agora, o que venta para lá, venta para cá também. Se o Banco do Brasil cair 20%, 4 milhões vira 3 milhões e 200. Né? Você perdeu R$ 800 mil, que é 20% de 4 milhões. Só que o teu dinheiro próprio era só 1 milhão. Então você vai perder 800 mil de 1 milhão, só vai sobrar 200 mil reais de dinheiro próprio. Mas você ainda está exposto em 3 milhões e 200 em Banco do Brasil. A tua alavancagem inicialmente era 1 para 3, 1 para 4. Agora a tua alavancagem é 1 para 15, 1 para 16, dependendo da base que você está calculando. 1 para 15 significa que agora se o mercado cair 5% você já quebrou. Mais do que isso, a corretora não vai permitir você ficar alavancado em 1 para 15. Ela vai te liquidar a mercado. Se for no meio da crise, ainda vai ter um gap lá, uma multa, uma taxa, uma corretagem. Você tecnicamente quebrou com uma queda de 20%. Os bancos alavancam no Brasil de 7 a 10 vezes. Pô, os bancos do Brasil aqui no Brasil estão para quebrar? Não. Os bancos do Brasil são dos menos alavancados do mundo. Tem banco por aí nos Estados Unidos que é 1 para 15. Então, para cada 15 reais que ele tem por aí emprestado, ele só tem um próprio. Então, basta que dos 15 ele perca um que ele quebra. E foi o que aconteceu em 2008. Grandes bancos, grandes instituições quebraram por vários motivos. E aí, os bancos, em toda a sua história, tinham ganho 1,5 trilhão, sei lá, 2 trilhões de dólares. O Banco Central e o Tesouro Americano e o governo americano tiveram que injetar nos bancos 5 trilhões de dólares. Então injetou-se mais nos bancos na crise de 2008 do que os bancos ganharam de dinheiro na história toda. Então banco é um bicho esquisito, é uma pirâmide, né? Agora, em 2008, como aconteceu isso, mudou-se muito a legislação, exigiu-se mais garantias, menos empréstimos. Então os grandes bancos americanos, eles estão saneados. Eles mudaram o perfil, deixou de ser uma grande tesouraria que toma dinheiro, empresta, investe na bolsa e acabou se tornando uma instituição de serviço. Então administra um fundo, repassa um risco de lá para cá, te vende um seguro, te vende uma corretagem, cartão de crédito, né, Black, Gold. Eles deixaram de ter esse perfil de ser um banco
agressivo que ganha dinheiro com a tesouraria. Então, nós não temos um grande risco de uma quebra iminente dos bancos americanos que vão levar tudo para baixo. Mas, nos Estados Unidos tem milhares de bancos, sei lá, 7, 8 mil bancos. No Brasil tem centenas, né? E desses milhares, uma parte deles, talvez 150, 200 bancos, estão na situação que estava o SVB lá, que é o Silicon Valley Bank. Que fizeram investimentos com o dinheiro de correntistas, de cotistas, de credores que compraram lá um CDB lá dos SVB, investiram em coisas arriscadas e acabaram perdendo dinheiro. E na verdade, o SVB, que foi o banco que realmente começou aí o castelo de cartas a ruir, o que ele tinha feito? Ele pegou o dinheiro parado na conta corrente das empresas de tecnologia lá da Califórnia, pegou dinheiro a prazo e tal, e comprou em títulos do Tesouro Americano. Só que pré-fixado e longo, bem longo, 50 anos, 40 anos. Então o juro subiu 2% e eles perderam um monte de dinheiro. Pô, um banco de 200 bilhões de dólares não sabe que você não pode ficar vendido, né, comprado numa pré e vendido numa pós. Foi o que os caras fizeram. Então, começou a subir os juros e os títulos americanos começaram a se desvalorizar, porque eles eram pré-fixados. Não vamos explicar aqui, porque levaria um tempinho, mas renda fixa não é fixa, é variável e tem risco. O episódio anterior foi sobre renda fixa. A então galera já está por dentro. Nós vamos deixar o link aqui em cima, você clica aqui para entender. Episódio 14. Tem assunto renda fixa. Exatamente. Então, o fundo quebrou, o banco quebrou investindo no Tesouro Americano. E aí ia quebrar outro banco, né? Aí não deixaram quebrar lá nos Estados Unidos. E esse outro banco, ele tinha investimentos das empresas de Bitcoin, de criptos, o Circle, tinha 3 bilhões de dólares parado na conta lá do SVB. Então, no final, o banco... o SVB não foi salvo. Tá? O banco, de fato, foi liquidado, os acionistas perderam cargo, perderam todo o dinheiro, mas salvou-se os correntistas e os credores, os caras que tinham investimentos lá. E por que se salvou? Porque senão é um castelo de cartas. Todo mundo começa a sacar de um monte de lugar, um monte de empresa começa a quebrar, o sistema trava. Então, nós estamos montados em cima de um tigre. Essa é a situação do mundo atual, né? Se todo mundo correr para pegar o dinheiro que está nos bancos, não tem dinheiro para todo mundo. Por quê? Porque para cada 10 reais que está voando por aí, só tem um de verdade. Então, o sistema financeiro é uma grande pirâmide. E tudo bem, se você souber calcular risco. A gente não teria saído da situação material que nós estávamos 200 anos atrás para a situação que a gente está hoje, sem um bando de alavancagem. Mas o risco é muito grande. O Credit Suisse é um banco que já vem sofrendo por ingerências, problemas de imagem, mudança no sistema financeiro, não estar atualizado com as tecnologias já faz mais de uma década. 20 anos atrás, quando a gente começou, o Credit Suisse era uau, o Credit Suisse era o que tinha, era a coisa mais legal do Brasil. E a galera com o nariz em pé, entendeu? Metida pra caramba e tal. Então, essas grandes instituições, principalmente que não tem dono, entendeu? Um fundo da Arábia tem um pedaço, o governo da Suíça tem outro, não sei o que, os bancos, quer dizer, não tem um dono lá para ficar olhando o risco, acaba se dando mal mesmo. Então, assim, o Credit Suisse meio que caiu de maduro, né? Foi incorporado pelo UBS, que é a União dos Bancos Suíços, era um outro grande banco. O Banco Central da Suíça teve que intervir, vai pôr dinheiro, vai acabar de alguma maneira facilitando essa fusão ou essa incorporação, né? Vai virar um banco enorme. O próprio BS andou caindo, o risco do BS, inclusive, andou aumentando, porque ele está incorporando uma coisa muito, muito grande e ainda está vendo os credores do Credit Suisse. Aí eles vão tomar uma penalidade, não vão. Então, assim, bancos muito grandes não podem quebrar e não pode ter uma corrida bancária nos Estados Unidos e no mundo, porque senão não tem dinheiro para todo mundo. Então,
Quando o Fed começa a subir juros, você já começa a ver quem tá nadando pelado ali, você já começa a saber quem tá naked ali, quem tá descoberto, né? E aí, em algum momento, começa a pressionar, algumas empresas, alguns bancos começam a quebrar. Para quê? Para que o aperto monetário seja o suficiente para diminuir a inflação. Para que as pessoas queiram comprar menos bens e os preços diminuam, para que você possa baixar os juros de novo. Por quê? Não adianta você ter um juros de 2% ao ano e uma inflação de 6, 7%. Porque aí o juro é negativo. E aí você desincentiva as pessoas a poupar, você incentiva as pessoas a fazerem coisas imprudentes, como comprar um pré-fixado americano de 50 anos a 2% de juros, comprar qualquer startup, comprar qualquer moeda que tem aí na frente, porque a renda fixa não paga nada, os juros não pagam nada. Então, do mesmo jeito que o Banco Central quer baixar os juros, o governo quer, qualquer governo quer baixar juros, a gente tá vendo aí. Por quê? Porque aí o povo pega o dinheiro e compra picanha e é feliz e contrata gente e tal. Mas ao mesmo tempo que se você baixa os juros demais, você acelera, incentiva demais a economia e aí você começa a ter inflação, começa a ter quebradeira, o cara investe em coisas erradas. E esses são os ciclos. É assim que os ciclos acontecem. Então agora que o brinquedo começou a estragar, o Banco Central americano está tendo que diminuir um pouquinho esse aperto monetário. Tivemos um aumento de juros aí no dia 22 de março. Isso fez com que o aperto monetário fosse um pouco maior, mas aumentou-se só 0,25, era esperado antes das quebradeiras 0,50. E, inclusive, o mundo começou a subir um pouquinho. Pô, tem banco quebrando e as pessoas estão otimistas. Por que estão otimistas? Estão otimistas porque o Banco Central vai ter que intervir, salvando esses bancos, dá uma sensação de segurança maior e a Bolsa volta a subir. Então, assim, 20, 30 anos atrás, o mundo tinha 20%, 30% de dívida sobre o PIB. Então você pegava as famílias, as empresas e o governo, somava toda a dívida, comparava com o PIB daquele país, ou o PIB global, e o PIB era 1 bilhão e a dívida global tudo era 300 milhões. 30% sobre a receita, é aceitável. Sei lá, né? Uma alavancagem suja, mas não é tão grande. Hoje é mais de 260% do PIB. Em 20 anos, o endividamento aumentou dezenas de vezes. O governo do Japão deve 270% do PIB. Significa o quê? Significa que a alavancagem já está parecida com aquela lá do Banco do Brasil. Quando chegar em 1 para 3, 1 para 4, se o PIB global cai 20%, a alavancagem vai de 3, 4 para 15, 16. Se o mundo dever, em algum momento, 16 vezes aquilo que ele produz, a dívida ficou completamente impagável. Por isso tem a palavra jubileu. O que é o jubileu? Era na história, quando as dívidas ficavam muito grandes, aí o monarca chegava lá e falava, salvou todo mundo, tá salvo aí. Vamos zerar as dívidas de todo mundo, começamos tudo de novo, e aí volta a ter prosperidade. E aí, muita gente por aí tá usando um termo, o Great Reset, o grande reset global. Nós não sabemos, porque é um termo que não tem nem definição exata. Mas não deixa de ser um grande jubileu, né? Pô, um dia a gente vai acordar e ninguém vai estar devendo nada para ninguém, mas... E os credores? E o cara que deixou de comprar o carro pro filho, deixou de ir no restaurante para poupar pro longo prazo, o cara que acreditou que se você tivesse virtude, paciência, sacrifício, dedicação, você ia conseguir no longo prazo, né, constituir um patrimônio para deixar para sua família, para criar segurança. E esse cara que de uma hora para outra vai ter menos dinheiro, né? Ou por causa de um reset, ou por causa de uma inflação galopante global, ou por causa que ele investiu numa empresa, a empresa quebrou, e esse cara que foi prudente e que está sendo penalizado, o que acontece com ele? Qual é o ensinamento, a lição que a gente deixa para o mundo? Que é melhor ser imprudente, que o governo vai ajudar. E esse é um problema do quê? Esse é um problema que a maioria das pessoas que vota não entende de finanças e quer o carnê. Não importa a dívida, ele quer o carnê lá para comprar a roupinha, a viagem, né, sei lá para onde, e a picanha.